Vamos falar de medo? Eu digo para os meus filhos uma frase que eles detestam, porque eu falo desde que eles são crianças, para diversas situações. Mas cabe muito aqui para o medo. Tudo que você acredita é verdade. O medo ele pode ter sido gerado por traumas vividos na infância, pela sua personalidade que coloca isso como até uma proteção para você tomar decisões e ir para a vida. O medo ele é um paralisador natural. A partir do momento que a gente sente medo, a primeira reação que a gente tem é de paralisar. Depois é de andar para trás e não conseguir ir para frente. O medo nos leva para o menos vida. Ele nunca nos leva para o mais. O medo não nos proporciona, né, sair do lugar. É preciso ter medo porque o medo nos protege, para que a gente, por exemplo, não atravesse a rua sem medo do carro vir atropelar. A gente vai parar, vai deixar ele passar. O medo, ele precisa existir, é preciso ter medo, mas ele não pode ser um determinante para que a gente não siga adiante. Passou o medo, racionaliza, respira fundo e de forma adulta é possível seguir um raciocínio lógico de que aquilo pode ser coisa da nossa cabeça, de que faz parte do nosso imaginário e que talvez muitas das coisas que nós criamos nem existam. Às vezes a gente cria medo de coisas que ainda nem aconteceram, nos dá medo. Medo de repente, falar em público, de gravar um vídeo, de subir no palco. E eu vou dar uma atividade muito simples que tem um This Is Us. This Is Us tem um casal, a Rebecca e o Randall. Não, é o Randall e esqueci o nome da mulher dele. Mas esse casal, eles fazem o seguinte. Eles criam o pior cenário. Então, eles têm uma situação que eles têm medo. E aí, eles criam o pior cenário. O que pior pode acontecer? Então, eu vou dar um exemplo. De repente, você precisa gravar um vídeo. Vou falar uma coisa bem simples, mas que muitas pessoas têm medo de se expor, né? O que mais de ruim pode acontecer? Alguém falar mal, alguém me criticar. O pior que pode acontecer é, de repente, eu ser cancelada nas redes sociais. Esse é o pior que vai... Tá, e se isso acontecer? O que vai impactar na minha vida? O que vai mudar na minha vida? Sempre que a gente tiver medo, a gente precisa colocar qual que é o pior cenário. E, de repente, a gente olha que o pior cenário a gente ainda sobrevive, ainda dá certo, ainda é uma experiência, ainda é um aprendizado. Não importa do que a gente tenha medo de fazer na vida, de realizar na vida, a gente sempre pensa, mas qual o pior cenário? Não, o pior cenário é que eu vou perder de repente dinheiro, o pior cenário é que o que vai acontecer de pior se eu arriscar, se eu sair dessa zona do medo. Muitas pessoas estão no medo por defesa, elas se sentem mais confortáveis se elas pensarem, analisarem, procrastinarem umas decisões. Só que isso a longo prazo pode gerar nelas essa procrastinação, esse excesso de medo, pode paralisar a vida delas. Elas não conseguirem sair para o mais, elas se limitarem na vida. Então, sempre que você tiver medo, pense, mas o que pior pode acontecer se eu tomar essa decisão, se eu fizer isso, se eu for adiante com essa história? O que de pior vai acontecer? E aí, de repente, se você gerar na sua cabeça que realmente você não vai dar conta com isso, vou dar outro exemplo. Meu relacionamento está muito ruim, decidi me separar. O que de pior vai acontecer? Eu vou ficar sozinha. E o que mais vai acontecer? E aí você vai criando cenários piores. Eu vou ficar longe da família do meu marido. Eu vou ter que criar meus filhos sozinha. E você vai criando. Eu sou capaz de viver isso e tal. E se ele arrumar uma mulher, eu vou dar conta? E aí você vai criando, e até que você chega à conclusão de falar, não, eu não vou dar conta. E aqui é melhor do que eu viver uma separação. Ou não, eu vou dar conta e eu vou seguir adiante. E se eu decidir ficar, eu vou fazer o melhor possível. Se eu decidir sair, eu vou dar o meu melhor. Então, a gente sempre toma escolhas quando a gente está com muito medo de uma situação. O que de pior vai acontecer comigo? Se eu ficar, se eu sair, se eu decidir seguir em frente, se eu decidir me paralisar, o que de pior vai acontecer? Talvez fique mais leve, mais fácil para você sair desse medo. Em que momento você teve muito medo e não conseguiu tomar uma decisão? Em que momento você teve muito medo e que te paralisou? Ou você ainda está paralisada por algum medo? Comenta aqui. Quem sabe eu posso ainda te ajudar nos comentários.